Boa tarde a todos e a todas. Agora sim, começando, tá? Verdadeiramente. Eu vou ler um pequeno histórico do Francisco Brasileiro, mas é Francisco Lacerda Brasileiro, né? Mais conhecido como Chico Brasileiro. Ele tem Isso. 55 anos, que é o mesmo número também, né? 55? De idade, dentista da rede pública municipal desde 1989, casado com a psicóloga Rosa Maria Jerônimo Lima e é pai de 2 filhos. Nascido no interior da Paraíba, Brasileiro já foi eleito vereador por 2 mandatos nas eleições de 2000 e 2004. Foi secretário municipal de saúde em 2005, eleito vice-prefeito em 2008 e deputado estadual em 2014. Em 2017, foi eleito prefeito de Foz do Iguaçu em eleições suplementares. E pode completar mais alguma coisa aí, Chico, se eu não... Esse é o histórico que veio para nós. Fala do sindicalismo. Falo sim. Claro. Aliás, não sou filiado ao sindicato porque estou afastado, estou licenciado, né? Mas sempre fui filiado ao Sindicato dos Servidores e sempre participei ativamente da luta dos servidores. Tá. A primeira pergunta é sobre o... A gente vai juntar 2 perguntas, que é sobre o Foz-Previdência, tá? Que é o problema que qualquer gestor que entrar vai ter esse problema. E também o que nos diz a nós a respeito dos planos de carreira dos demais servidores da educação que ainda não foi implantado. Até vou pedir para a Vivi colocar para nós na tela. A gente fez até um abaixo-assinado para a gente poder depois te entregar, tá? Na questão de... tudo bem, a gente entende da questão de todos os problemas que veio nessa gestão, né? Mas, assim, foi pendência, né? Ficou pendente a questão do nosso plano de carreira dos demais profissionais da educação e também ficou pendente a questão de, pelo menos, dar uma solução ou tentar dar uma solução para o fundo financeiro, principalmente, né? Que é o maior problema do FOS-Prev hoje. Vamos começar por isso, então, que a Vivi vai pôr na tela e Pode depois ser. você pode tentar ver por que não deu certo, né? Nesse mandato. Eu acho que você poderia começar a falar o porquê e depois a Vivi põe na tela, que eu acho que ela está com dificuldades. Pode ser? Tá. Estou tentando carregar aqui, assim que possível eu coloco na tela, tá? Tá dando algum probleminha. Mas é os 2 pontos principais, né, da sua gestão, né? Que fica a questão do FOS-Prev e a questão do plano de carreira para os demais servidores da educação. Bom, ali é importante a gente... Primeiro, boa tarde a todos e todas. É importante a gente esclarecer, quando se trata dessa fala que não deu certo em relação à Previdência, na verdade, eu tenho que esclarecer que nós estamos aportando hoje R$ 1 milhão por mês de aporte extra para o fundo financeiro. O ano passado foi aportado 800 mil extra todos os meses, rigorosamente em dia, para o FOS-Previdência. E no ano anterior também, salvo engano, 600 mil. Ou seja, progressivamente, na nossa gestão, a gente vem cumprindo a determinação no sentido de aumentar os aportes para o fundo financeiro. Com isso, garantindo o pagamento dos aposentados.
Vocês sabem que o fundo financeiro é o fundo que tem o maior déficit, aliás, praticamente zerando aí o caixa do fundo financeiro. Só que nós temos um caixa dentro do fundo financeiro, aí próximo de 60 milhões, que foi desses aportes. Só que o Tribunal de Contas entendeu, através de uma consulta que foi feita pela Procuradoria do Fosprev, que esses recursos só podem ser usados 5 anos após o depósito. Então, tem uma certa reserva, mas essa reserva não é suficiente para a gente suprir toda a necessidade de pagamentos do fundo financeiro. Por isso, a Prefeitura tem que complementar. A partir deste ano, a partir agora do mês de outubro, já houve uma suplementação maior por parte da Prefeitura para cobrir a folha de pagamento. Assim como será em novembro e dezembro, para pagar, inclusive, o 13º. É a Prefeitura que está fazendo esses repasses para que garanta a aposentadoria dos servidores. Para o ano que vem, o nosso orçamento anual já foi encaminhado à Câmara e já apresenta um repasse de recursos realmente aí bem mais robusto para o fundo financeiro, que além do que é previsto desse aporte de 1 milhão por mês, nós vamos ter que suplementar para garantir o pagamento das aposentadorias. Então, o que nós precisamos, Marli, todos os servidores e servidoras que acompanham, é que a Prefeitura tenha essa responsabilidade de reservar recursos para garantir o pagamento do fundo, de quem compõe o fundo financeiro, que realmente já se esgotou esses recursos, com exceção desse aporte que está depositado, que só pode ser usado 5 anos após o seu depósito. Isso pode gerar uma outra situação, e esse ano ainda não vai comprometer, mas o próximo ano, esse aporte suplementar, ele entra no índice de folha. Então, nós poderemos ter um estouro do índice de folha, e isso prejudica todos os servidores públicos, porque a gente sabe, a lei de responsabilidade coloca limitações, inclusive em planos de carreira, inclusive em outras despesas, quando se trata de estourar o índice, principalmente se estourarmos o índice de 54%. Então, isso tem que ser colocado na mesa com muita franqueza para todos os servidores, principalmente para o sindicato, tanto sindicato de servidores do SISMUF quanto o SIMPREF, para que nós possamos acompanhar isso de perto, com toda a transparência. A Prefeitura dará toda a transparência a esse processo, porque nós temos duas situações. Uma, manter os aportes e manter a complementação para garantir a aposentadoria, isso é uma garantia, é um direito que jamais nós, pelo menos enquanto eu estiver à frente da Prefeitura, jamais irei deixar que isso não seja prioridade, porque nós temos que garantir o direito do aposentado receber a sua aposentadoria, porque isso é fruto dos seus longos anos de contribuição e de trabalho. Agora, outra situação que pode ocorrer é que, se houver o comprometimento de folha, a gente buscar outra alternativa. Agora, como pode não ter um comprometimento de folha? Se nós tivermos uma melhoria na arrecadação com a retomada econômica. Mas isso é impossível falar hoje. Nós não sabemos em que estágio exatamente essa doença nós estamos. Né? Pode ser que essa doença perdure o ano que vem. Se perdurar, é claro que isso pode comprometer a atividade econômica. Comprometendo a atividade econômica, nós teremos uma arrecadação
oscilando, e isso pode, quanto maior a despesa e uma arrecadação baixa, aí a gente pode ter um índice muito mais alto e comprometendo o estouro dos 54%, que se isso ocorrer, isso vai repercutir em todos os servidores, não é só quem é do fundo financeiro. Todos os servidores serão prejudicados, estourando o índice de 54%. Então, eu quero compartilhar isso com toda franqueza, e tenho dito isso nas reuniões, que isso tem que ser visto com muita transparência para que nós possamos buscar a melhor alternativa. A outra alternativa, fora essa de complementação, que pode ter uma consequência do estouro do índice de folha, seria a junção dos fundos. É uma alternativa, eu não estou dizendo aqui que essa tem que ser a medida que tem que ser tomada, mas isso nós temos que colocar na mesa. Porque à medida que você junta esses fundos, com a lei garantindo aporte para esses fundos. Até porque esse aporte tem que ocorrer de qualquer forma. Então, mas se você juntar os fundos, o aporte suplementar de fundo, ele não entra no índice de folha. Então, isso tem que ser estudado juridicamente, tecnicamente, para que a gente veja qual é a melhor proposta para os servidores públicos. Porque nós podemos salvar a Previdência, tem que salvar. Isso não tem cabimento a gente pensar em outra coisa, senão a garantia do direito dos trabalhadores que já se aposentaram. Agora, tem essas consequências, que eu estou sendo muito franco quais são, e que a gente precisa discutir isso juridicamente, tecnicamente, para nós tomarmos a melhor decisão. Até porque uma medida pode comprometer todos os servidores e outra medida, ela tem que ser cuidadosamente estudada para que, se for a medida adotada, ela venha de um compromisso de repasse ao longo dos próximos anos, para que realmente tenhamos uma estabilidade para o fundo financeiro ou o fundo único, se for o caso de junção. O outro item que seria o plano de carreira, então, no caso, eu queria sugerir... o plano de carreira se continuar do jeito que está. Eu queria sugerir nós discutirmos mais esse tema da Previdência e, em seguida, passar plano de carreira, porque eu acho que esse tema talvez tenha muitas perguntas, eu não sei qual é a dinâmica que vocês querem usar. Então, porque as duas, no caso, promessas, né, que seria a reestruturação do nosso plano de carreira, para dar também um plano de carreira para os secretários de escola, para os agentes de apoio, que foi, porém, não ganhou, né? Já foi para a Câmara, já está aprovado, porém, eles não ganharam no salário. E tem a questão das merendeiras, que estão sendo terceirizadas, tem a questão dos serviços gerais, que também estão sendo terceirizados. O que você acha disso? Marli, olha só, a questão do plano de carreira que foi aprovado, e quando foi aprovado, foi exatamente quando ocorreu a situação da pandemia. Mas eu quero fazer uma ressalva. O direito está garantido desde o momento em que se aprovou e foi publicado a lei, que foi no início de abril. Então, a lei está vigente desde o início de abril. O cumprimento da lei, ela vai estudar, não pode ocorrer no período eleitoral. Nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas entende que é possível fazer a aplicação de lei que foi antes da Lei 173, que foi essa lei que proibiu qualquer avanço, qualquer alteração salarial. Essa lei foi em maio de 2020. Como essa lei do plano de carreira foi anterior, ela pode ser aplicada. Por que não foi aplicada? Porque aí a lei eleitoral impediu. E quando o Tribunal de Contas deu a resposta, já estava em período eleitoral, que nós ficamos impedidos de aplicar em período eleitoral. Então, o direito está garantido a partir de abril.
Então, a aplicação, ela se dá a partir, depois das eleições, e sendo o direito garantido como base o mês de abril. Com retroativos, então. Com retroativo. Marli, deixa eu só fazer um lembrete. Boa tarde a todos, boa tarde, prefeito. Só para lembrar que a reunião está sendo gravada e eu gostaria de confirmar com o senhor, prefeito, se o senhor autoriza, depois a gente está fazendo a divulgação da imagem e áudio nos nossos canais de comunicação. Tranquilo. Obrigada. Continuando, então, a outra pergunta é a seguinte, não sei se a Vivi conseguiu colocar o nosso abaixo-assinado que fizemos online, devido à pandemia também, que não dá nem para se arriscar, né, por causa do contágio, então fizemos online. Marli, coloquei, tá na tela, tá? Tá apresentando. Não consigo ver, deixa eu ver. Ok. Exercício da cidadania, promessas de campanha gestão 2016 a 2020. Tá ali, depois a gente vai levar impresso, tá? Protocolado. E continuando, então, com as questões, uma das questões que foi levantada pela categoria é a questão da falta de vagas na educação infantil, a superlotação das turmas de ensino fundamental. São problemas que é recorrente na rede pública de ensino aqui de Foz do Iguaçu. Quais são os seus projetos para garantir que a criança do município tenha garantia de acesso à rede municipal de ensino? Inclusive, com a pandemia, vai aumentar a demanda, né? Porque, como muitos perderam renda, provavelmente vai tirar da escola particular e vai vir para o público, né? Marli, eu tenho apresentado em nosso programa eleitoral exatamente a proposta que nós estamos defendendo. Nós temos que chegar a, no mínimo, 50 centros de educação infantil, se igualando ao número de escolas de ensino fundamental. Eu não acho que a melhor alternativa é a gente estar só ampliando salas de aula. Até porque, à medida que a gente amplia apenas salas de aulas, a gente está geralmente ocupando o espaço que é o espaço da criança, que é o espaço que um centro de educação infantil tem que pensar, que é exatamente para contribuir desse processo de desenvolvimento da criança. Então, nós queremos trabalhar como estamos fazendo, criando novos centros em locais estratégicos, em locais de maior demanda. Digamos, nós estamos hoje com 2 CMEs prontos que não foram iniciadas as aulas, até porque temos o problema da pandemia, mas o CMEI da Avenida Andradina, o CMEI da Avenida Manaus, da Rua Manaus, no Jardim Paraná. Nós estamos também com outro CMEI no Buenos Aires, na região ali do Carimã, Jardim Cataratas, outro CMEI no Profilub 2, e temos outros CMEIs já inaugurados. Então, nós temos que caminhar ano a ano e construindo novos CMEIs em locais estratégicos de maior demanda. Nós estamos com uma obra autorizada para o seu início no Jardim Jupira, de um novo CMEI. Estamos com um projeto em licitação em um CMEI para a Vila Portes. Estamos com um CMEI já com o projeto pronto, que vai para a licitação na Gleba Guarani. Ou seja, e ampliando o número de centros de educação infantil nos locais estratégicos onde a gente tem demanda e tem falta de vagas. Então, eu não concordo com essa ideia de colocar 35 crianças, 30 crianças, até porque isso é uma insanidade. Colocar muitas crianças em um ambiente que precisa de uma atenção maior. Não cabe 35 crianças nem no ensino fundamental, imagine na educação infantil. Então, a gente tem que trabalhar com ampliação de vagas através de mais salas de aulas, mas não fazendo ampliação ou puxadinhos.
fazendo novos centros de educação infantil, porque quando a gente faz um novo centro de educação infantil, a gente pensa na estrutura como um todo, né? Quem conhece os novos centros que nós estamos fazendo, está tudo sendo pensado, desde o berçário, que bancada precisa, a altura dessa bancada, ou seja, tudo está sendo pensado por quem usa. Quem que usa? Quem que está no dia a dia? São os professores, são os profissionais da educação que estão lá no dia a dia, que têm contribuído para que esses projetos sejam de acordo com a necessidade realmente do ambiente de trabalho. Aproveitando a questão de novos CMEs, a gente protocolou com abaixo-assinado também, e esse foi físico, porque a gente fez no jantar do ano passado, para que disponibilize o nome da professora Etelvina Sampaio Castilha num desses CMEs novos, porque ela morreu trabalhando, né? Morreu lutando pela educação, e mais de 30 anos de educação. Então, pensa com carinho aí, caso for possível, né? A gente fez o pedido lá. Aí eu não sei se esse é o trâmite, a gente fez o protocolo. Tá, a Justina está participando, é bom já anotar isso, tá, Justina? Anotado, prefeito. É uma homenagem muito boa para a nossa colega, né, que morreu trabalhando. Continuando, com a pandemia do Covid-19, o ensino remoto foi instituído aqui na rede municipal. E a gente, em 2021, contará provavelmente com o ensino híbrido. Mesmo que voltar, vai voltar uma parte, vai continuar o remoto, vai continuar com vídeos. Os professores e profissionais da educação, eles não receberam subsídios, tipo um aparelho telefônico melhor, né, que seja um celular um pouquinho melhor do que a maioria dos profs tem. Planos de internet, a maioria não tinha, teve que fazer com uma banda mais larga, com mais internet, porque senão não comportava para responder os pais. E para prestar o atendimento à comunidade escolar nesse período de pandemia. O seu plano de governo contempla para o próximo mandato o fornecimento desses subsídios para que os profissionais da educação possam prestar assistência aos alunos da rede municipal? Contempla o tablet, inclusive a gente, esse ano, está com o processo pronto de licitação para o tablet para o professor, né? Não para o aluno, para o professor. É porque nós não sabemos exatamente até onde essa pandemia vai, mas se for necessário o telefone, a gente está trabalhando com o tablet, isso foi o que nós pensamos a princípio. Mas eu acho que é hora, Marli, da gente pensar exatamente nessa perspectiva de continuidade do ensino remoto, de forma, pelo menos, como você bem falou, híbrida, porque é imprevisível o que vem com essa pandemia. Nós não podemos afirmar hoje que nós teremos um restabelecimento de aulas 100% presencial. É impossível a gente prever isso hoje. Foz do Iguaçu mesmo, todos estão acompanhando, é uma das cidades que a doença persiste, ela tem evoluído, porque nós temos uma característica diferente de outras cidades do Brasil, e tem que ser visto localmente. Isso não pode vir lá de Curitiba ou de Brasília como um decreto que a gente volte às aulas presencial sem sem colocar em pauta esse risco que a gente está colocando todas as famílias e todos os trabalhadores da educação. Então, isso será estudado nos próximos meses, de acordo com a evolução da doença, mas fica o nosso compromisso. A Justina está participando e tudo que for necessário de dar condições para que o professor possa exercer sua atividade em casa, tem que ser oferecido pela secretaria. Outra pergunta. A atual gestão não pagou os retroativos de 2019, referente às ascensões dos servidores da educação e, acredito, dos demais também, né?
Neste ano, nenhuma sanção foi implementada, não houve o pagamento das referências referente à avaliação do desempenho, que foi para maio, né? Eu sei que os aposentados que estão aposentando estão levando, com retroativo a maio, mas quem está na ativa ainda não recebeu. E sem falar na questão da database, que também ficou congelada, né? Assim, Marli, o que é que nós estamos avaliando e temos acompanhado isso com a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Administração? Tudo que é direito, isso tem que estar garantido, né? A reposição, inclusive, é um direito. Ela não foi exercida por uma lei federal que está impedindo. Agora, isso não significa que isso não possa ser reconhecido como um direito que ele tem que ser, no momento, tem que lembrar bem, a lei federal estabelece até o final de 2021. Foi isso que o Congresso aprovou e o presidente sancionou, até 2021. Então, nós temos que entender que esse período vai ser um período de grandes dificuldades, de limitações. Agora, não significa dizer que isso não possa ser reconhecido, até porque avanços, tudo isso é lei anterior, o direito é garantido. Agora, a sua implementação, é isso que a gente vai ter que ir acompanhando essa evolução. Algumas coisas, como você bem falou, plano de carreira de servidores, que é um impacto muito pequeno, isso é possível de já ir implementando, porque o Tribunal de Contas vai permitir, porque foi anterior a essa lei federal. Agora, tudo dependendo do impacto financeiro, a gente tem que ter essa responsabilidade de mostrar para vocês também as contas da prefeitura. A pandemia vai continuar, vai ter uma baixa arrecadação, ou nós vamos retomar a atividade econômica. Se essa continuidade que está retomando, ela for crescente, nós teremos uma melhoria da arrecadação nos próximos meses. Então, isso volta a uma normalidade que é possível a gente sentar com toda franqueza e fazer um plano de equacionamento dessas dívidas. Mas a prefeitura tem que entender que isso é uma dívida que existe com os servidores, sim. É justamente a minha próxima pergunta. Quais são as ideias? Porque como teve essa significativa perda de receitas por conta da crise, que impõe todos esses obstáculos aos atuais gestores e também o próximo que vier, né? E também aos que assumirão a prefeitura. Então, no teu caso, qual é a ideia para que aumente essa receita? Bom, a receita se aumenta com a atividade econômica. Vocês viram, eu vou citar um exemplo aqui do ISS. Vocês entrarem no portal da transparência da prefeitura, entra lá em receita e despesa, entra em receitas. Portal da transparência vai em receitas. Receitas você observa, ISS, que é o Imposto sobre Serviço. No mês de fevereiro, 11 milhões foi arrecadado. Quando chegou em abril, ele caiu um pouco em março, até porque a pandemia começou em março, já depois do dia 20, praticamente, começou a fechar tudo. Mas em abril foi o reflexo pior. Em abril ele caiu para menos de 4 milhões, 3 milhões e 700. Então, 70% a menos. E não recuperou até hoje. Esse mês foi 5 milhões e pouco. Ou seja, nós perdemos, em alguns momentos, 70% de uma das receitas mais importantes, que é o ISS. Perdemos hoje, esse mês, a perda de receita ainda foi de 50%. Então, vocês vejam que isso é um impacto muito forte. Esse ano nós deveremos, o município deve perder em torno de 50 milhões só no ISS. Então, o que significa isso? O turismo estava em queda. Com essa retomada do turismo, é fundamental que a gente possa ampliar a divulgação de Foz, trazer os turistas para Foz, que os atrativos possam voltarem a funcionar em plenitude, para que a gente possa melhorar essa arrecadação. É um dos investimentos que, inclusive, nós estamos fazendo, na modernização de um software que vai cruzar todas as informações do sistema de cartões de crédito,
enfim, de gastos, para que a gente possa mensurar o valor do ISS que é apurado mensalmente, para que a gente possa realmente ter efetivamente um aumento de receita, não aumentando imposto, isso não vai ocorrer, nós não iremos aumentar impostos, mas é melhorar a arrecadação de uma forma mais com a tecnologia, com a ajuda da tecnologia. E com isso, alguns municípios implementaram isso com bom sucesso, aumentando 20%, 30% de arrecadação. Então, a gente tem que melhorar os nossos sistemas para que realmente possa ter e assim diminui qualquer risco de perdas de arrecadação, e com isso dá um up na nossa arrecadação. A outra coisa importante é a gente trazer empresas que ela melhora o índice de participação do município no ICMS. O ICMS, você sabe que o ICMS, 25% do ICMS do Estado, ele é dividido com os municípios. Então, a nossa participação no ICMS se dá através de empresas geradoras de circulação de mercadorias. Então, hoje o nosso ICMS, ele está concentrado em praticamente 75% na geração de energia. E outros 25% nos outros tipos de atividade econômica, como indústria e comércio. Então, a gente precisa melhorar muito o comércio através dessas lojas francas que estão começando a se instalar em Foz do Iguaçu. Nós teremos aí em torno de 8 novas lojas francas que estão pedindo para se instalar. Isso também é uma forma de aumentar a arrecadação. E as indústrias no parque industrial. O nosso parque industrial, ninguém queria ir para lá porque não tinha rede de esgoto, não tinha rede de canalização de água, e também não tinha asfalto. Então, um empresário ia para Santa Terezinha e não queria vir para Foz. Então, com o novo processo de investimento na industrialização, isso vai gerar também um valor adicionado de impostos de ICMS. Então, nós temos que pensar dessa forma, porque senão a gente nunca vai conseguir aumentar a despesa com o pessoal, porque vai bater no teto, e batendo no teto, aí a lei de responsabilidade impede avanços e quem sai prejudicado é o servidor. Por isso que nós temos que melhorar a atividade econômica para aumentar a arrecadação e a gente não chegar no teto que a lei de responsabilidade impõe. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu vi no chat, os agentes de apoios é um grupo bem participativo, inclusive estão participando aqui no chat, e eles sabem que as 5 referências que foi aprovada na Câmara não é um plano de carreira. E o que eles gostariam é um plano de carreira. Por quê? Concordo. Isso foi uma medida emergencial pelo momento econômico que nós estávamos passando, e também pelo limitador. Vocês vejam que nós fechamos aí no início do ano, já com 50,9 o nosso índice. 50,9. Nós vamos passar, porque esse ano a pandemia está flexibilizando o índice. Mas, o ano que vem, a gente tem que trabalhar muito nessa margem. Por isso que eu chamo a atenção que essa questão da Previdência, nós vamos ter que sentar com toda franqueza, com toda clareza, para não deixar que esses valores, digamos, esse 1 milhão que nós estamos repassando, a partir desse ano, começou em janeiro, esse 1 milhão que nós estamos passando, não é mais um aporte, é um recurso direto para o fundo financeiro, está entrando como índice de pessoal. Então, nós temos que rediscutir tudo isso, porque o aumento do índice de pessoal compromete os planos de carreira. Então, e eu sei que realmente isso não foi um plano de carreira, isso foi só um pequeno avanço diante de uma categoria realmente que tem o seu salário muito pequeno. Aproveitando, Marli, você quer ler ali a pergunta? Eu vou reenviar no chat, já que o prefeito está falando sobre os agentes, porque a gente tem bastante inscritos já no chat. E aí, de repente, a gente esgota, então, agora os agentes de apoio para ir para a próxima. Porque eu listei aqui, então, aí só para a gente seguir organizado. Então, eu vou reenviar ali no grupo. Então, o último ali, acho que está visível para todos, né? Do Josiel. Depois tem a Ana, o Davi e o Samuel. Vou reenviar ali, só para a Marli poder visualizar e fazer a leitura. Você pode ler para nós? Porque para mim, aqui eu estou gravando, daí ele não vai aparecer.
Eu vou fazer a leitura, então. Ok. Então, vou ler primeiro ali a última, que foi do Josiel. Agente de apoio do grupo ocupacional, técnico-administrativo, lotados na educação, que trabalham 40 horas semanais em sala de aula, sem plano de carreira, sem valorização, não sendo público-alvo para a formação profissional. Fomos contemplados neste mês. Estamos aproximadamente há 4 anos lutando por uma remuneração justa. O prefeito garante que vamos receber as 5 referências assim que encerrar o período eleitoral? Vai criar o nosso plano de carreira? Se sim, vai ser no grupo administrativo ou no grupo dos profissionais do magistério, né, como não docente? Aí depois tem a Maiara ali, né, colocou que eram 5 referências, porque o Samuel comentou que eram 5 referências e não plano de carreira, né? O plano apresentado, que tratava de formação continuada, graduação dos profissionais, etc., pelo SISMUF, foi rejeitado. Vocês tiveram uma comissão que trabalhou, então, com esse possível plano. A Ana também tinha comentado ainda sobre os agentes de apoio. Chico, o que você tem a dizer sobre o cargo de agente de apoio? O que propõe para resolver as questões legais referentes ao cargo? O Davi comentou, não foi instituído o plano de carreira, né, como já foi comentado antes, que foi publicado, são apenas 5 referências, e antes disso, o Samuel já tinha perguntado em relação à atuação, né, do cargo de agente de apoio. Os agentes de apoio são profissionais alocados no grupo ocupacional administrativo, que estão lotados no CMEIs há tempo sem formação. Não, perdão, eu estou repetindo, essa é do Josiel. Peraí, deixa eu achar do Samuel. O do Samuel também é nesse... acho que é nessa mesma. Cadê? Achei. Os agentes de apoio são profissionais alocados no grupo ocupacional administrativo, que estão lotados no CMEIs há tempo, sem formação, sem valorização, 40 horas semanais em sala de aula. O candidato concorda com a maneira como está o cargo atualmente? Que propostas o candidato tem para o futuro desta categoria? Deixa eu só revisar, temos mais algumas. Acho que dos agentes de apoio são essas as questionamentos, tá? Tá. Primeiro, dizer que realmente não foi um plano de carreira. Eu falei plano de carreira porque foi aprovado dentro de uma reorganização de carreiras essa lei, e outras categorias que foram praticamente nessa faixa de 5 referências, que não foi só para o agente de apoio, foi para outras categorias também. Mas o correto é isso, é alcançar o plano de carreira, que é o que vai dar uma perspectiva de ter uma melhoria ao longo dos próximos anos. Nós temos que trabalhar para isso. Repito, eu sempre falo isso de uma forma muito responsável, porque a gente da prefeitura não é uma questão de querer, de chegar lá e dizer, olha, eu faço isso e pronto, está tudo resolvido. É um processo de muita responsabilidade, de muita transparência do que ocorre, mas nós temos que perseverar para alcançar o plano de carreira, e esse é um compromisso meu com a categoria, né? Que nós possamos realmente atingir o plano de carreira que é merecido. Eu sei que vocês atuam na educação, vocês estão presentes lá nos CMEIs, nos Centros de Educação Infantil, e nós temos, claro, que inserir um plano de carreira de fato e de direito, como as outras categorias têm. Então, isso nós temos que lutar para que isso possa ser alcançado. Essas 5 referências, elas serão pagas, sim. Serão pagas, repito, isso é um direito adquirido, porque isso veio antes da Lei 173, então é um direito adquirido e será pago, sim. Aproveitando a questão do plano de carreira, nós temos ali um comentário dos secretários, né, que aguardam também desde 2018 serem incluídos no plano de carreira. Então, e a gente também tem a questão das merendeiras, os auxiliares de serviços gerais que não foram cogitados, né, na inclusão desse plano de carreira. Tem alguma previsão para incluir esses profissionais também? Eu tenho, assim, que falar com muita responsabilidade isso. Essa lei 173, ela proíbe em 2021. Nós temos que trabalhar 2021 para fechar uma proposta, fechar um impacto financeiro, para entrar em vigor em 2022. Mas em 2021, eu tenho que ser franco com vocês, a Lei 173 impede qualquer alteração nova de plano de carreira.
o que estava estabelecido antes da lei, que foi antes de maio, sim, mas a partir de maio há uma proibição através de lei federal. Né? Então, o ano 2021 é um ano para a gente sentar, para a gente dialogar e buscar uma alternativa. Agora, eu também tenho que deixar muito claro que essa questão da Previdência, não sei se saiu do ar ou... Continua, candidato. Eu quero deixar muito bem claro, essa questão da Previdência, Marli, é um tema que nós temos que tomar um rumo, e isso é uma decisão que eu quero tomar em conjunto com os servidores, com os sindicatos e com os servidores, porque nós temos que saber o impacto que vai ocorrer se nós não equalizarmos essa questão do índice de folha. Então, esse debate da Previdência vai determinar muita coisa em consequência a planos de carreira. Porque se nós entrarmos numa zona de perigo em relação ao índice de folha, isso pode comprometer novos planos de carreira, sim. Eu não posso aqui estar vendendo ilusões, vendendo sonhos e não mostrar essa realidade. Candidato, a Ilse, que é secretária de escola, gostaria de fazer uma pergunta, ela vai usar o áudio, tá? Ilse, pode liberar o seu áudio, fica à vontade. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Bom, eu sou secretária já quase em final de carreira, então realmente muito me interessa a questão da Previdência e do plano de carreira. Afinal de contas, a gente está ali, a gente já está brigando com isso já desde 2012, não é uma questão recente. Mas a minha preocupação agora não é uma preocupação só como funcionária pública. Eu já conheço o Chico já há algum tempo, né? A gente já esteve juntos, Justina, são pessoas com quem eu já trabalhei. A minha preocupação agora realmente como mãe. Eu tenho um filho de 5 anos, ele está no CEMEI, aqui na José Bento Vidal. Ele já está há 3 anos ali. Os 2 primeiros anos, ele foi muito bom, né? Assim, realmente meu filho teve um desenvolvimento, e aí agora veio a pandemia, veio essas questões que impediram ele de ir para a escola, e a minha preocupação maior agora, ela é muito mais como mãe, porque eu estou no final de carreira, e eu espero realmente que o Chico pense na gente não é nem com carinho, mas com aquilo que a gente já tinha, porque a gente já está nessa luta há muito tempo, a gente já teve apoio do Bobato, a gente já teve apoio do Chico, eles estiveram com a gente nas nossas manifestações, quando a gente foi para frente da prefeitura, quando o Bobato estava lá, quando a gente já teve quase secretários que foram atropelados, né, que naquela ocasião o gestor jogou o carro em cima, mas enfim, o que eu preciso saber agora neste momento a respeito realmente do ano. A gente tem poucas informações, e agora é a mãe falando, a gente tem poucas informações a respeito de como vai ser o ano de 2021. Eu sei que o próprio MEC ainda não emitiu nada, mas eu tenho muita preocupação porque nós temos uma infinidade de crianças que ficaram recebendo atividades remotas, mas a minha preocupação, e eu falo do meu filho, é a questão da aprendizagem, esse conteúdo que ele ficou sem receber, e como que o município pensa esse 2021, né? E eu estou achando que o Chico vai estar lá, esse 2021, a partir do fato de que nós temos crianças que realmente eles não aprenderam, que essas atividades remotas, todas essas tentativas dos professores, da Secretaria de Educação, que foram válidas, mas eu acho que a gente deveria ter pensado um pouco mais além, e me preocupa muito essa questão da aprendizagem, do desenvolvimento, do que é oferecido para essas crianças, e como que vai ser
esse 2021, se a gente tiver uma legislação, na hora que vir as orientações, que aprove todas essas crianças, sem ter acesso a esse conteúdo que eles perderam. Como que vai ser isso? Eu me preocupo muito com essas crianças do primeiro ano, com essas crianças do quinto ano, porque a gente, quando a gente para refletir um pouquinho, a gente sabe que essas atividades remotas, em termos de aprendizagem, elas não tiveram o êxito que a gente imaginou. Então, como que vai ser isso? Como que vai ser como que se pensa esse 2021? E especificamente para o meu filho, para o meu filho, isso para todas as crianças, mas que a gente não condene essas crianças à ignorância, como que se pensa o 2021 a partir disso, né? Assim, essa educação, e como que o município pretende legislar a partir disso? Meu filho está na fase de alfabetização. Como que vai ser isso em 2021? Essa é a minha grande preocupação. Porque eu realmente conto com o Chico, ele é um funcionário público, né? Bobato também. Então, assim, eles estiveram junto com a gente. Então, eu realmente espero que antes de eu me aposentar daqui 5 anos, algumas questões já estejam resolvidas, que é a FOSPREV e o plano de carreira. Não é inadmissível que o município, como Foz do Iguaçu, não tenha resolvido as questões dos agentes de apoio e dos secretários. A gente está ali na educação e, assim, e aí uma educação comemorada, né? Uma educação bem quista no Brasil inteiro. Eu acho que é complicado a gente pensar em não fazer um plano de carreira e para professores, agentes de apoio e secretários. Mas, enfim, essa é a pergunta. Como pensar o ano de 2021 para essas crianças que estão vindo do CEMEIS, e o meu filho estava na José Bento Vidal, que é maravilhoso, você, filho, que é maravilhoso, né? Então, como isso vai se dar? Eu acho que você traz um tema que é a preocupação de toda a equipe pedagógica, da secretaria, da Justina, enquanto gestora, e toda a sua equipe, e também de todos os professores e professoras e dos pais, né? Porque esse tema não tem ainda, a nível nacional, uma regulamentação, nem nacional, nem estadual. Existem debates entre os secretários estaduais, entre os secretários municipais, mas não existe ainda essa regulamentação bem estabelecida. O certo é que nós não podemos considerar, e aí uma visão local, uma visão nossa, nós não podemos considerar que esse é um ano de uma aprendizagem como deveria ser. Nós não podemos considerar que o ensino remoto é uma alternativa que, pronto, aplicou o ensino remoto, a criança que aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, não aprendeu. Não é isso. Nós temos que ter um compromisso na aprendizagem das nossas crianças. E nós temos que avaliar essas crianças, sim, o próximo ano. Temos que avaliar, porque não adianta você estar passando de ano só porque foi estabelecido que vai ter validade o ensino remoto. Nós temos que saber se essas crianças estão preparadas para passar para a próxima fase. Porque essa história de passar de ano simplesmente por passar, isso é inaceitável. Então, nós temos que ter uma avaliação em todos os centros de educação infantil, em todas as escolas, para exatamente focar na aprendizagem. Nossas crianças, realmente, elas estão em condições de ir para uma nova etapa? Se não tem condições, vamos preparar atividades para que possam prepará-los para essa nova etapa. Então, isso tudo a Secretaria de Educação está montando um plano sobre isso, mas o nosso foco é esse, a aprendizagem. Nós não podemos simplesmente estar passando crianças só porque houve uma pandemia e só porque pode simplesmente desorganizar o sistema, porque vai ficar muita gente, se não passar todo mundo, aí você não vai ter vagas nos anos seguintes. Não, nós temos que reorganizar o sistema, e isso nossa equipe está pensando, está trabalhando, está elaborando, mas todos têm que estar concentrados na aprendizagem.
Eu acho que a criança está lá na escola para aprender. E a gente tem que ter muita responsabilidade com a aprendizagem das nossas crianças. A secretária de Educação Só para ver se... pediu também Só um para pouquinho. Só para a gente organizar aqui as perguntas e não se perder, Marli quer terminar a sua e daí a gente retoma desde a primeira? Eu tenho a última pergunta e só assim, quem está mandando ali, eu estou organizando, tá? Todo mundo vai ser respondido e a nossa intenção aqui é que todos participem mesmo. Quem tiver interesse pode abrir o microfone também para perguntar e falar. E aqueles que já estão inscritos ali no chat, eu vou fazer depois que a Marli terminar a última dela, tá bom? Ok, obrigada. Viviane, ô Marli, eu só queria... Viu, Marli? Nossa, que cara, Marli, o que é isso? Você, Marli, o que foi? Olha só, eu só queria ver com vocês a questão do horário, porque, assim, devido a gente ter uma agenda, eu me organizei até às 17, mas me falaram, pelo menos o pessoal da nossa agenda, seria 16 às 17. Mas eu queria ver com vocês se a gente poderia encerrar 17h15. Teria mais 17 minutos. Pode ser? Pode. Tá bom? Então, deixa eu fazer uma pergunta e daí você responde mais rápido ainda, tá? Que essa aqui é bem fácil. Em tempos de debate sobre reforma administrativa, é importante defender os servidores públicos e os serviços públicos. A sua gestão irá privilegiar os servidores de carreira ou vai fazer contratação massiva de cargos comissionados? Marli, olha só. Você pode pegar o número de cargos comissionados que historicamente teve em Foz do Iguaçu, e pega o número de cargos comissionados que tem hoje. Hoje nós temos em torno de 200 cargos comissionados. Já teve época que era 400, ou até mais. Então, nós reduzimos, era CC1, 2, 3, 4 e 5. Hoje você não tem mais CC4, CC5. Você tem o CC1, que é o secretário, o ACS1, o ACS2, que é o antigo CC3. Então, se limitou muito na nossa gestão. Inclusive, nós mudamos a lei, isso é importante que se esclareça, mudamos a lei que todos os servidores, diretores das secretarias de administração, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria, alguns diretores da Secretaria de Saúde, todos os diretores da Secretaria de Educação, todos são obrigatoriamente de carreira. Isso está na lei que nós mandamos para a Câmara e foi alterada. Então, hoje não pode. Antigamente, vocês lembram, nomearam no Recursos Humanos da Prefeitura uma pessoa que veio lá de Curitiba para coordenar o Recursos Humanos da Prefeitura. Então, foi por isso que nós alteramos a lei. Então, hoje, obrigatoriamente, por lei, qualquer servidor da Fazenda, da Secretaria de Administração, da Educação e uma boa parte da Saúde, obrigatoriamente tem que ser servidores de carreira para ocupar esses cargos. De diretores, né? Eu vou voltar, então, lá na primeira pergunta que a gente recebeu no chat, só para a gente otimizar o tempo. O Everson Santos de Matos perguntou: qual a proposta do candidato, se caso reeleito, para a saúde dos profissionais da educação? Eu acho que aí é a saúde geral dos trabalhadores. O primeiro ponto que nós trabalhamos nessa gestão foi reorganizar a nossa saúde do trabalhador. Você não tinha servidores concursados, praticamente. Nós fizemos concurso público para enfermeiros, para técnicos, para engenheiro do trabalho, para médicos, para diversos profissionais, para psicólogos. Ou seja, nós compomos hoje uma equipe de saúde do trabalhador. O primeiro passo é essa saúde do trabalhador fazer esse levantamento que está sendo feito, esse estudo dos ambientes de trabalho, para que a gente inicie aí um plano de atenção à saúde do trabalhador. Então, o primeiro passo nós fizemos, que foi reestruturar a saúde do trabalhador em termos de profissionais, porque realmente não tinha concurso público para grande parte da saúde do trabalhador, você não tinha grande parte dos profissionais. Hoje nós temos uma equipe, ainda precisa mais servidores, mas esse foi o primeiro passo. Agora, o segundo passo é exatamente montar o plano de atenção à saúde do servidor, identificado pelos técnicos da saúde do trabalhador, dos riscos de trabalho, quais
as ações que têm que ser efetivamente cumpridas para que seja um ambiente saudável ao trabalhador. Nós temos 3 perguntas aqui, prefeito, voltadas à construção e reforma das escolas, tá? Eu vou ler aqui, pergunta da Fernanda Matos. Prefeito, quais as propostas para as escolas que não têm espaço adequado para as aulas de educação física? Promessas de quadros cobertos, ok, mas as escolas que não têm espaço para construção, o que pode ser feito? E aí temos uma pergunta da Rosemary Santana. E as reformas dos CMEIs mais antigos? Temos CMEIs com estrutura muito antiga e com poucos espaços. E a do Jorge Soares. Creio que a região de Três Lagoas, Lagoa Dourada, está crescendo com um conjunto habitacional. Se tem alguma previsão de nova escola para essa região, se notando que mesmo com as ampliações nas escolas próximas, com as salas de aula. Eu vou tentar relembrar, né? Vai me ajudando aí. Três Lagoas, vamos lá, começando pela última, que é tá mais aqui recente. Ali será construído um CMEI e será construído também uma nova escola. Já estamos com o projeto encaminhado na Secretaria de Planejamento. A nova escola, a gente fala de Gleba Guarani, mas tem a Olavo Bilac que foi reconstruída. Mas vai precisar uma nova escola, até porque vão 1.000 novas famílias para o Boici 1, 2 e o Angatuba. Então, aquela região ali é prevista uma nova escola, um CMEI, e também ampliação de vagas em algumas escolas, digamos. Tem que ser feita a reforma na escola João da Costa Viana, né? E ampliação de vagas em algumas escolas ali, que a gente sabe precisa mais salas de aula. Mas, especificamente ali para o Angatuba, naquela região de Três Lagoas, e o Boici 1 e 2, é uma nova escola, sim, até porque a Olavo Bilac, ela vai contemplar a Gleba Guarani e toda aquela região da Gleba Guarani. Mas para esse novo conjunto habitacional, vai precisar uma nova escola. CMEIs. Os CMEIs, a gente sabe que tem alguns CMEIs. É o caso da Celeste. A Celeste Souto Maior, ela, ali no Jardim Paraná, era impossível pensar em reformar ou ampliar. Então, nós fizemos um novo lá próximo, ali na Rua Manaus, assim como tem que ser feito em alguns locais. A Cláudio Lourenço, nós conseguimos, porque tinha um espaço suficiente. Mas todos aqueles que não tiverem espaço suficiente, não adianta fazer puxadinho. Nós temos que pensar em terrenos próximos e fazer CMEIs novos e adequados com a estrutura condizente com a realidade da educação infantil. E aí temos uma pergunta sobre as quadras, né, nas escolas que não tem espaço para realizar a educação física, tem a sugestão de fazer as quadras cobertas. Mas e as escolas que não possuem esse espaço? Aí, gente, a alternativa é achar áreas conectadas a essas escolas que a prefeitura possa desapropriar áreas, porque muitas escolas realmente não têm área para fazer as atividades esportivas. Então, nós temos que buscar ver qual a área mais próxima ali, que seja conexa, conexa à escola, que a gente consiga desapropriar e seja suficiente para implementar as quadras cobertas, que isso é fundamental. Acho que o próximo passo das escolas é exatamente ter como prioridade a prática da educação física. Isso é fundamental no desenvolvimento da criança. Candidato, seguindo as inscrições lá, a gente tem uma pergunta, eu penso que seja uma pergunta da Fátima. Em reunião anterior, o prefeito Chico falou em adiantamento, dos royalties da Itaipu para pleitear e dessa forma ser repassado para o fundo financeiro. Essa é uma alternativa, Fátima, que eu enxergo, a lei prevê isso, só que nós temos um detalhe aí. O Tratado dos Royalties, ele vence em 2023. Se nós tivermos uma definição de futuro desse tratado em relação a royalties, porque se você antecipar por 2 anos apenas,
aí você tem que pagar essa antecipação em 2 anos. O ideal é fazer uma antecipação, aportar para o fundo e pagar em 20 anos, porque aí a prefeitura fica com um plano de equalização em 20 anos, ou 30 anos. Isso é possível. Agora, a gente precisa definir essa questão do vencimento dos royalties. Claro que os royalties não vai acabar, mas a gente precisa saber se vai seguir o mesmo modelo que é hoje. Se seguir o mesmo modelo, aí você pode fazer uma antecipação com mais segurança. Mas esse é um caminho para a gente recompor e dar uma estabilidade e evitar essa questão do índice de folha. Porque à medida que você antecipa isso, royalties, você não entra no índice de folha. Essa é uma alternativa que eu enxergo como a melhor alternativa, inclusive. Porém, ainda falta esse detalhe sobre a questão do vencimento dos royalties aí do tratado, que é até 2023. A Manzinha enviou lá no chat a pergunta. Ela está fazendo um comentário, né, sobre um outro candidato. O que o senhor diz sobre a postagem do McDonald's dizendo que o senhor deveria ter tido coragem de receber o presidente quando ele esteve aqui? Olha, esse tipo de comentário, eu simplesmente, assim, como prefeito, eu tenho a obrigação, independente de posição política, ideológica, a minha posição tem que ser sempre uma posição institucional, né? O fato de não ir, essa última visita do presidente, estão fazendo toda uma politicagem em cima, mas ali se tratava de o lançamento de uma obra pública, e que eu não poderia participar por questões legais mesmo, né? Mas eu nunca me furtei, seja presidente, seja governador, seja um senador, seja quem vier, independente do partido que vier, eu, como prefeito da cidade, eu represento a cidade. Eu não represento um pensamento ideológico, eu represento a cidade e irei sempre respeitar isso. Ok. A próxima pergunta é da Letícia. O que o senhor prefeito acha dos professores de educação infantil trabalhando sem auxiliares, mesmo com 15 crianças? Olha, isso é algo que a gente precisa corrigir, sim. Precisa corrigir, porque a gente sabe que trabalhar com criança, uma criança pequena, que precisa de toda uma atenção, sem ter auxiliar, é muito difícil. E eu peço, Justina está acompanhando, que a gente levante tudo isso, que a gente precisa corrigir isso. Ok. A próxima pergunta, escrita no chat, é da Vanessa. A Vanessa está perguntando sobre a questão do pagamento dos retroativos e promoções. Direito garantido, dinheiro tem. E é só os que estão se aposentando que recebem? O que o senhor fala sobre isso? Em relação às promoções, né, que não foram pagas, e quando a pessoa se aposenta, aí, no caso, o município é, né, obrigado a fazer o acerto de contas. Quando se aposenta é porque ela perde o vínculo com o município. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer. Agora, todas essas situações que ficaram para trás, é aquilo que eu falei no início, a gente precisa montar um plano que não pode ser assim, um plano simplesmente, digamos, esse ano. Nós temos que, passadas as eleições, sentar exatamente e ver esse plano. Como que nós vamos ir incorporando e observar a questão da lei. Aquilo que a lei permite e aquilo que a lei não permite. Então, a Procuradoria do Município, o Tribunal de Contas, tem dado pareceres sobre isso e sempre observando a questão da Lei 173, que é uma lei federal, que coloca muitas restrições, mas tudo que tiver permitido, porque estava previsto em lei anterior, a maio desse ano, e quando foi implementada a Lei 173, a gente está à disposição exatamente para recompor isso e garantir que esse direito seja incorporado. Claro, esse ano foi um ano de pandemia, de queda de arrecadação, tivemos muitas dificuldades. Então, a gente tem agora a missão, que é fechar o ano, fechar, não questões menores, como que o impacto é muito pequeno. Essas questões que o impacto é muito pequeno, dá para ser incorporado imediatamente. Mas aquilo que tem um impacto maior, a gente vai ter que estudar um plano de parcelamento e pagando de acordo com essa arrecadação.
pergunta, candidato, é em relação ao concurso. A Fabiana pergunta: e sobre o último concurso para professor nível 1? Tem previsão de convocação? Nós vamos ter que convocar. Vamos ter que convocar. Não foi convocado em função dessa situação da pandemia, dessa indefinição de reinício de aulas. Mas a gente sabe da necessidade, aliás, tem uma necessidade muito grande. Nós temos diversos profissionais e nós teremos que chamar, iremos chamar no próximo ano, sim, professores. Logo no início do ano, fevereiro, provavelmente. Ok. A Fer de Matos pergunta: está pagando CHF para professores não concursados em 40 horas? E o concurso? Então, né, o senhor já respondeu. Depois, a gente tem a Ilse. Como a gente está encerrando, Ilse, se você quiser perguntar, mas assim, bem rapidinho, e daí o professor também. Sobre convocação ainda, o Marcos Vinícius está perguntando sobre os professores de educação física, se também serão convocados, aproveitando. Também teremos convocação de professores de educação física. Ok. Ilse, então, se você quiser fazer bem rapidinho a sua pergunta, porque a gente tem... Bom, na verdade, a gente tem 2 minutos. Não sei se dá tempo. Não, vai ser bem rapidinho. Eu agradeço, vai ser bem rapidinho. E agora é uma pergunta, ela é não só para o candidato, mas para o prefeito também. Nós tivemos nós revisamos o nosso plano de carreira. Eles inseriram os secretários neste plano de carreira e ele foi enviado via ofício, e aí veio pandemia, veio uma série de coisas que a gente não conseguiu obter uma resposta. Mas a minha pergunta exatamente a respeito do plano de carreira. Eu ouvi já o Chico falando que não vai fazer promessas vazias, mas como é que fica a situação dos secretários, especificamente dos secretários de escola, quanto a eles serem inseridos neste plano de carreira do magistério, a partir dessa revisão que a gente fez, como é que fica? Você tem essa visão de que tem que ser agora, este momento, e toda essa revisão ela foi feita, ela foi aceita, não foi? Qual que é essa visão? Porque, afinal de contas, nós estamos falando com o candidato que possivelmente possa vir a ser, continuar. E como é que fica essa situação dos secretários, especificamente dos secretários? Nós estamos neste plano de carreira, não estamos. Isso, assim, concretamente. Essa lei 173, ela, infelizmente, veio de cima para baixo, impedindo que estados e municípios implementassem novos planos de carreira. Não estou falando do que foi aprovado antes de maio, mas pós mês de maio de 2020, até dezembro de 2021. Se o Congresso não alterar, vai ficar impedido até essa data. Ou seja, 2021 nós temos que trabalhar nessa proposta, fechar a proposta para implementar em 2022. Agora, eu sou muito franco em falar isso. Nós temos que tratar urgentemente a questão da Previdência, porque hoje, esses repasses, da forma que está sendo feito, por aportes, ou melhor, por aporte não, diretamente na Previdência, para suprir o déficit histórico da Previdência do Fundo Financeiro, está elevando o índice de folha. Então, nós temos que resolver isso, e é esse debate que eu quero fazer imediatamente com os sindicatos, imediatamente com os servidores, mostrar toda essa realidade, porque se a gente não resolver isso, inviabiliza o futuro de qualquer plano de carreira em função do limite que pode estourar de 54%. Então, são essas situações que a gente tem que colocar na mesa com muita clareza. Mas esse é um compromisso, mas tem essas variáveis que eu não posso deixar também de esclarecer. Bom, as perguntas no chat encerraram. Se a Marli quiser já, então, complementar. Bom, gratidão por essa reunião, né? A gente fez essa reunião fechada justamente para a gente poder conversar, né, mais de perto, porque se a gente abrisse lá no YouTube, por exemplo, poderia vir muitas outras coisas que não tinha nada a ver com a nossa questão. Por isso a gente depois pede, né, a tua autorização
aí sim colocamos no Facebook e também no YouTube essa gravação. E gratidão por tudo. Ok. Obrigado, Marli, obrigado a todo o Simpref, todos que participaram desta videoconferência. Fazer um convite, então, pessoal, na próxima semana, no dia 10, nós temos mais uma videoconferência. A candidata do dia vai ser a Tatiana Fruit. E no dia 12, teremos aí a última videoconferência, né, com o candidato Sidney Prestes. Então, estão todos convidados. A atividade sempre ocorre às 16 horas e pelo Google Meet, tá bom? Tchau para todos, bom descanso, bom final de semana.